Olá meus queridos, olá minhas queridas, tudo bem com vocês? Pessoal, na nossa aula de hoje, então, nós finalmente vamos terminar o capítulo de equilíbrio químico. Depois de nós termos passado por inúmeras constantes de equilíbrio, Kc, Kp, Ka, Ki, Kb, Kd, Kw, Kh, a gente vai falar da última constante, que é a constante Kps, que está associado ao produto de solubilidade das substâncias. Para a gente entender primeiro o que é produto de solubilidade, a gente precisa entender inicialmente o conceito de solubilidade. Então vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho um copo com água e eu começo a jogar sal de cozinha, estou dando o exemplo de sal de cozinha, nessa água. Vocês sabem que o sal de cozinha é extremamente solúvel em água. Então você vai jogando o sal de cozinha, esse sal vai dissolvendo. E conforme ele vai dissolvendo, ele vai liberando íons, que no caso do NaCl, vocês já aprenderam, ele libera íons Na+, e Cl-. Então isso está representado através dessa equação química. O NaCl, sólido a temperatura ambiente, promove um fenômeno de dissolução em água, gerando íons Na+, e Cl-. E conforme esse sal vai dissolvendo, vai gerando esses íons Na+, e Cl-. Chega uma hora, pessoal, que a quantidade de Na+, e Cl- ali é tão alta, tão alta, tão alta, que chega um determinado momento que você começa a jogar sal, esse sal não consegue dissolver mais. E aí a gente percebe uma coisa muito interessante. Esse sal começa a se depositar no fundo do frasco na forma sólida, na forma como ele foi jogado inicialmente. Ou seja, chega um determinado momento que há tantos íons ali dissolvidos que ele volta a precipitar na forma de NaCl. Precipitar é depositar no fundo do frasco. Então a gente pode entender como solubilidade a quantidade máxima, ou seja, o limite de íons que eu posso ter dissolvidos em uma solução, presentes em uma solução. Então a gente entende como solubilidade o teto, o máximo de íons, cátions e ânions, que pode estar dissolvido em uma solução. E a partir dessa relação entre íons formados a partir da dissolução do sal e esse sal precipitado, a gente pode escrever o Kc desse equilíbrio, uma vez que eu vou ter um equilíbrio químico entre sal na forma sólida que precipitou e íons que estão dissolvidos na solução. Quando a gente falou lá de Kc, lembrando que Kc é uma constante, Kps também é uma constante, a gente sempre escreve a constante, o produto sobre o reagente. Então vamos escrever o Kps aqui como ficaria. O Kps, pessoal, será os produtos, que no caso é o que está à direita da seta, então será Na+, elevado ao seu coeficiente estequiométrico. O coeficiente estequiométrico, pessoal, ele está associado ao número que vem na frente do balanceamento. Como aqui é 1, então aqui seria 1, não precisa elevar a nada. Vezes Cl-, que também o coeficiente é 1, também não precisa elevar a nada. Sobre, agora no denominador, eu vou pôr o que está à esquerda da seta. Porém, pessoal, nós falamos desde o começo, quando a gente aprendeu Kc, Kp, as outras constantes, que sólido não participa das constantes de equilíbrio. Se o sólido não participa, quer dizer que não terá denominador. Então, eu posso dizer que a constante associada às solubilidades da substância é escrito, é representado através dos íons que foram formados a partir da dissolução dessa substância. E perceba uma coisa importante, pessoal. Se eu pegar a quantidade de cátions e de ânions, perceba que a relação matemática deles é uma multiplicação, que a gente chama isso, o resultado de uma multiplicação na matemática, de produto. Então daí que vem o nome constante do produto de solubilidade. Porque trata-se de uma constante que acha o produto, ou seja, o resultado da multiplicação da solubilidade dos íons ali na solução.
Então, toda expressão KPS, pessoal, ela será representada, ela será escrita, ela será formulada a partir dos íons da solução, que está à direita da seta, ou seja, o que foi dissolvido, elevado ao seu coeficiente estequiométrico. Então, para você determinar a constante do produto de solubilidade de uma substância, é só você fazer a multiplicação dos íons ali presentes. Então, pessoal, a gente precisa, nessa primeira parte da nossa aula, deixar bem clara a diferença de solubilidade e produto de solubilidade, que são coisas bem diferentes que os alunos confundem numa resolução de exercício, por exemplo. Quando a gente fala solubilidade, nós estamos falando da capacidade de dissolução dos íons. Essa solubilidade, pessoal, ela pode ser dada em gramas por litro, em mol por litro, mas para o nosso cálculo, perceba que está entre colchete. E o colchete significa que nós temos que trabalhar com essa solubilidade em mol por litro. Então, se o exercício te der em gramas por litro, você tem que transformar em mol por litro. Tudo bem? Então, solubilidade refere-se à solubilidade de cada íon, cátion e ânion, nesse caso em mol por litro. A partir do momento que você pega os valores dessa solubilidade e multiplica entre si, a gente determina o produto de solubilidade, onde aqui está o conceito, olha aqui a setinha, ó. Então, KPS, ou produto de solubilidade, ou constante do produto de solubilidade, é a constante associada ao produto, ou seja, a multiplicação dos íons na solução. Então, se ele te perguntar numa questão, a gente vai até dar um exemplo daqui a pouquinho. Determine a solubilidade. Ele quer que você determine a quantidade de íons na solução em mols por litro. Determine o produto de solubilidade. Você vai determinar o KPS. Então, pessoal, através da solubilidade você determina o KPS e a partir do KPS você determina a solubilidade. E aí vem uma coisa muito interessante, pessoal, já indo aí para a segunda parte da aula, essa é a parte mais matemática. Como é que eu vou trabalhar? Como eu vou achar os valores de íon na solução? Tudo vai depender, pessoal, da relação estequiométrica que eu tenho entre o sal dissolvido e os íons presentes na solução. Que eu quero mostrar para vocês aqui, até dando o exemplo do NaCl, tudo bem? Pessoal, eu até vou pôr essa expressão um pouquinho aqui mais para baixo para eu poder fazer a relação matemática aqui para vocês. Vamos lá? Pessoal, percebam aqui então, ok? Vamos supor que o NaCl, o exercício, dá uma solubilidade S para o NaCl, tudo bem? A gente vai chamar de solubilidade S como se fosse um valor qualquer de solubilidade, ok? Então nós vamos falar que a solubilidade do NaCl a uma determinada temperatura, lembre-se que a variação de temperatura altera a solubilidade e consequentemente altera a constante do produto de solubilidade. Professor, mas constante não é constante? Não é um valor que não muda? Mas a gente aprendeu lá no KC que a temperatura é um fator que altera o valor da constante, ok? Então vamos imaginar que o exercício fala que a solubilidade do NaCl é um valor qualquer, que nós vamos chamar de valor S, tudo bem? Então aqui o NaCl tem um valor S, ok? Na grande maioria dos exercícios, pessoal, ele considera a dissociação desse sal 100%. O que seria 100%? Que todo sal adicionado na água vai gerar íons positivos e negativos, ok? Então significa que a quantidade de NaCl adicionado na água, 100% das moléculas adicionadas virarão cátions e ânions. E como saber a proporção que eles viram cátion e ânion? Pela proporção estequiométrica. Então percebam, pessoal, aqui na frente, quando não tem nada, significa 1. Quer dizer que 1 mol de NaCl está para 1 mol de íons Na+, e 1 mol de Cl-. Ou seja, ali eu tenho um sal na proporção 1 para 1 para 1. O que significa que se a proporção é 1 para 1 para 1, quer dizer que se a solubilidade do NaCl for S, a quantidade de Na+ formado e Cl- formado também será S e S. Porque a proporção é 1 para 1 para 1.
Professor, então quer dizer que se eu tiver uma solubilidade aqui, por exemplo, de 5 mols por litro, eu vou ter 5 mols por litro de Na+, e 5 mols por litro de Cl-? A resposta é sim, porque a proporção é 1 para 1 para 1. Nesse caso significa então, pessoal, que se eu fosse substituir aqui na fórmula, eu poderia dizer o seguinte: Kps é igual valor do Na+, S, vezes o valor do S. S vezes S, pessoal, todo mundo sabe que é S ao quadrado. Então eu posso dizer que nesse caso especificamente do NaCl, para você determinar o Kps, é só pegar a solubilidade do Na+ e Cl- e elevar ao quadrado. Professor, todo sal eu vou determinar o Kps por essa fórmula? Não. Quando for 1 para 1, sim. Para cada proporção estequiométrica, há uma maneira de você calcular. O que você tem que estar muito atento, pessoal? Isso você tem que estar muito atento aos coeficientes estequiométricos, ok? Eu vou dar outros exemplos quando eu tenho variações de coeficiente estequiométrico, quando, por exemplo, não é 1 para 1, 1 para 2, 2 para 3, que nós vamos fazer agora, tudo bem? Então, olha esse segundo exemplo aqui, ó, cloreto de cálcio. O cloreto de cálcio, pessoal, é um sal que se dissocia da seguinte maneira: Ca mais 2 de Cl menos. Professor, de onde surgiu esse 2? Daqui, ó. Toda vez que eu tiver um índice no último elemento diferente de O, ele vai ser a carga do positivo. Então, como aqui é 2, aqui é 2, e balanceando essa equação, 2 Cl's, 2 Cl's. O que eu acabei de descobrir aqui, pessoal? Que a proporção estequiométrica entre eles é a seguinte: para cada 1 mol desse sal, eu vou ter 1 mol de Ca mais 2 e 2 mols de Cl-. Perceba a proporção, ó, 1 para 2. Isso vai alterar um pouquinho quando você for trabalhar matematicamente com os valores. Por quê? Se eu falar que a solubilidade desse sal é S, esse também será S, porém esse aqui será 2S, porque a quantidade de íons formados é o dobro, a proporção é 1 para 2. Então quer dizer, pessoal, que se aqui é S, aqui será 2S. Tudo bem? Então, pessoal, vamos montar a constante do produto de solubilidade nesse caso? A constante do produto de solubilidade será, vamos lá, Ca mais 2 elevado a 1, porque eu tenho 1 mol, você sempre eleva o coeficiente estequiométrico, vezes Cl- elevado ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque aqui o coeficiente é 2. Então, Cl- elevado ao quadrado. Se eu fosse substituir os valores, pessoal, ficaria assim essa conta, ó. Kps é igual. O Ca mais 2, o valor é S. Então, eu colocaria aqui S. Agora, aqui que complica um pouquinho, galera. Atenção. O valor de Cl- é 2S. Então, seria 2S elevado ao quadrado. Ok, pessoal? Resolvendo isso aqui, poderíamos dizer que Kps será 2 elevado ao quadrado, 4. S elevado ao quadrado dá S ao quadrado, vezes S a terceira. Então, pessoal, perceba que aqui nesse caso, o Kps vai ser 4S elevado ao cubo. Entendeu, pessoal? Por quê? Porque matematicamente resolvendo isso aqui, eu tenho 2 elevado ao quadrado, 4, S ao quadrado dá S ao quadrado, que vezes S dá S ao cubo. Então, nesse caso, pessoal, o Kps ele vai ser igual a 4 vezes a solubilidade dos íons elevado ao cubo. Então, você sabendo a solubilidade, você calcula o Kps,
e sabendo o KPS você calcula a solubilidade. Então perceba, pessoal, que a proporção estequiométrica ela vai ser extremamente importante para a determinação da equação do KPS. Vamos fazer o exemplo de baixo? A LOH3, que é uma base, é o hidróxido de alumínio pouco solúvel em água. Aqui ele se quebra como? Al mais 3 mais 3OH menos. Esse 3 aqui, ó, veio do grupo OH. Então esse 3 vem para a carga do alumínio e na frente do OH balanceando. Logo eu tenho a seguinte proporção. 1 mol desse cara está para 1 mol desse cara, que está para 3 mols desse cara. Então a proporção é 1 para 1 para 3. Então se eu for montar a expressão KPS, por favor, me ajuda. KPS será Al mais 3 vezes OH menos elevado ao cubo porque aqui o coeficiente é 3. E aí, pessoal, pensa comigo um pouquinho. Se eu falar para vocês que a solubilidade desse cara é S, a solubilidade desse aqui também será S, e esse aqui será 3S, porque a proporção dele é maior. Então aqui eu tenho uma proporção S para 3S. Isso quer dizer que se ele me der a solubilidade dessa base, a quantidade de íons vai ser a mesma e a quantidade de OH- vai ser 3 vezes maior essa solubilidade. Vamos substituir na fórmula então como ficaria? Então KPS ficaria... Qual é o valor do alumínio? S, então aqui será S. Pode pôr entre colchetes para separar, tá, pessoal? Igual aqui, ó, se eu quisesse ter colocado entre colchetes não teria problema também. Matematicamente não vai alterar nada. E aqui vai ficar, ó, qual o valor do OH? 3S. Então será 3S ao cubo. Então fazendo essa conta, pessoal, ficará assim, ó. KPS é igual S vezes 3 ao cubo é 27, porque é 3 vezes 3 vezes 3, 27. S ao cubo. Logo, ajustando isso aqui, KPS será 27 S elevado à quarta, porque é S ao cubo com mais S aqui elevado a 1. 1 com 3 somos expoentes. Então aqui nesse sal, pessoal, para determinar o KPS, eu vou ter que jogar exatamente nessa equação. 27 vezes a solubilidade do sal, dos íons ali presente, elevado à quarta potência. E é dessa maneira, pessoal, que você calcula o produto de solubilidade e a solubilidade dessas substâncias. Perceba que o meu objetivo nessa aula não é você decorar, quando tiver 1 para 3 eu tenho que decorar essa fórmula, quando tiver 1 para 2 tem que decorar essa fórmula. Não! Eu só dei exemplos para vocês entenderem o seguinte, que a formulação do KPS vai depender diretamente dos coeficientes estequiométricos. Se o coeficiente for 1 para 2, então você vai ter o valor que você vai ter aqui você vai ter o dobro. Se for 1 para 3, o valor que você tem aqui você vai ter o triplo. E aí você substitui esses valores exatamente na equação do produto de solubilidade. Lembrando que você sempre vai pôr como expoente o valor do coeficiente estequiométrico. Tudo bem? Para ficar mais fácil de vocês entenderem, pessoal, eu vou fazer um exemplo aqui para vocês para a gente fazer o fechamento desse conteúdo. Tudo bem? Vamos lá então ao exercício? Pessoal, vamos ao exercício então. Eu selecionei para vocês como exemplo um exercício que caiu no vestibular da FUVEST, que diz o seguinte: a determinada temperatura, a solubilidade do sulfato de prata em água é de 2 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Perceba, pessoal, que ele deu a solubilidade, não o produto de solubilidade. Isso tem que estar muito bem
certo aí na tua cabeça, beleza? O produto de solubilidade KPS desse sal, a mesma temperatura então ele está te pedindo o produto de solubilidade. Então a primeira dificuldade do exercício, pessoal, é a gente se lembrar da fórmula do sulfato de prata, que é Ag2SO4. Pessoal, então vamos lá. Quando esse sal é dissolvido em água, ele libera seus íons, de modo que fica Ag mais SO4 menos 2. O 2, que é o índice da prata, na realidade ele é a carga do íon sulfato, e o 4 do oxigênio permanece no oxigênio. Balanceando aqui essa equação, pessoal, vai vir um 2 aqui na frente do Ag e essa equação está balanceada. Uma vez balanceada, eu percebo que a proporção entre eles será 1 mol para 2 mol para 1 mol. Ou seja, pessoal, se aqui eu adotasse o tal S que eu adotei agora há pouco, seria S para 2S para 1S. Só que agora eu não preciso adotar S, porque ele deu a solubilidade do sulfato de prata. Ele fala que o S, no caso a solubilidade, é 2 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Então se eu sei que a solubilidade desse cara aqui é 2 vezes 10 a menos 2 mol por litro, eu consigo determinar a quantidade de íons que eu vou ter solubilizados por causa da proporção estequiométrica. Se 1 está para 2 é o dobro, então quer dizer que a quantidade de íons solúveis vai ser o dobro desse valor. 4 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Porque a proporção é 1 para 2, é o dobro. Então 2 está para 4. E se aqui é para 1 mol, quer dizer que 1 mol está para 1 mol, então 2 vezes 10 a menos 2 está para 2 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Pois bem, pessoal, eu acabei de determinar a quantidade máxima de íons que eu vou ter em solução. Aqui eu vou ter 4 vezes 10 a menos 2 mol por litro de íons Ag+ dissolvidos nessa solução. E vou ter 2 vezes 10 a menos 2 mol por litro de íons sulfato dissolvidos também nessa solução. Agora é só a gente montar a fórmula KPS. Vamos lá? KPS, pessoal, será Ag mais elevado ao quadrado, porque perceba que aqui é 2, ó, vezes SO4 menos 2 elevado a 1. Quando é 1 não precisa pôr nada. Ah, professor, eu quero pôr 1 só para me sentir mais seguro. Tudo bem, fica ao seu critério. Matematicamente não altera nada. Agora a gente vai substituir o Ag+ e o SO4 menos 2 pelos valores que eu tenho. Então ficará assim, pessoal, ó. KPS será... Quanto eu tenho de Ag+? 4 vezes 10 a menos 2, porém, cuidado, elevado ao quadrado. Olha lá, elevado ao quadrado, a 2. E de SO4 menos 2, 2 vezes 10 a menos 2. Pronto, galera. Agora, para você achar o valor do KPS, é com a matemática, é com a álgebra. Vamos lá, então? 4 elevado ao quadrado, 16, vezes 10. Expoente elevado a outro expoente, multiplica esses expoentes, dá menos 4. Vezes 2 vezes 10 a menos 2. Portanto, KPS será 16 vezes 2, 32, vezes 10, menos 4 com menos 2, menos 6. Adaptando isso aqui, pessoal, vai ficar 3,2
32 virou 3,2, andou uma casa para a esquerda. Andou para a esquerda, o expoente sobe. Vai subir de menos 6 para menos 5. E assim a gente determina o valor do KPS. 3,2 vezes 10 a menos 5, alternativa D. Pessoal, e essa é a matéria de produto de solubilidade. Se você quiser tirar um print da tela para você ter essa resolução aí, ok? E essa foi a nossa aula de KPS, produto de solubilidades, terminando assim o capítulo de equilíbrio químico. Tudo bem, pessoal? Espero ter ajudado, espero que vocês tenham entendido. Se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.